Oh, meu Deus, o Google Meet começa essa hora, tá? Foi, valeu. Então, na última aula, eu estava falando sobre Atenas, terminei falando sobre Atenas, falei que Atenas teve uma parte de monarquia, lá no início. Da monarquia, temos o arcontado, que é um governo feito pelos nobres, atenienses mesmo, pelos nobres. Do arcontado, tivemos um período de legisladores ou tiranos. Beleza. A situação em Atenas continuou tão ruim, de tanto problema, que eles decidiram começar a tentar uma coisa nova. E essa coisa nova acabou sendo proposta por Clístenes. Esse é período arcaico ainda? Basicamente. Mas é muito final, muito final. Clístenes, lá no final do século VI, bem no finalzinho do século VI, ele basicamente propõe uma forma nova de governo em Atenas, que se tornou a democracia. Esse cara é considerado o pai da democracia. Tá? Clístenes. Porque como funcionava a democracia ateniense? Você tem que lembrar, isso é importante. Todos os cidadãos de Atenas deveriam ir pessoalmente, presencialmente, para as assembleias discutir a vida da cidade. Ela tá cantando, gente. Alexandre. Muito aberta. Ela tá cantando, que fofo. Gostei. Você tá bem, amiga? Eu tô bem. Acho que eu esqueci o microfone ligado. Eu percebi que você também. Tá feliz, não tá? Que bom. Eu tô olhando o livro, batendo na página. Tranquilo. Mas eu achei que pode contar, fica à vontade. Só achei fofo. Muito achei fofo. Eu não entendi. Cidadãos, tá. Então, todos os cidadãos tinham que ir presencialmente votar nas assembleias. Tá lá da Bilhar. Na No Eclésia. final da aula, a Estela vai cantar, tá? Beleza, obrigado pela ótima Não sugestão. vou, não. Vai Eu sim. já cantei semana passada. Eu não ia falar se você não tivesse mandado no chat. Ai. Meu Deus. Enfim. A assembleia era chamada de eclésia, inclusive. Eclésia. Era a assembleia de Atenas. Não, vai ter que escrever em grego, né? Vai sim, só o que você falou. Vou dar na prova. O que é isso aqui? Grego. Que é isso? Tá significando? Não Todos os sei. cidadãos tinham que ir. Tá? E não era para se ter nenhuma diferença entre líderes nessa eclésia. Claro que, com o tempo, alguns acabaram se destoando mais, como os principais participantes. Que foi este? A Giovana pediu para repetir. Ah, foi mal. Tá dizendo, essa eclésia, ela foi criada em Atenas para ser o lugar de funcionamento da democracia. Tá? Todos os cidadãos de Atenas deveriam ir para lá e participar ativamente do processo, dos debates, de formular leis, votar leis e tudo mais. Em tese, não haveria distinção, mas como ia todo mundo, você acabava tendo aqueles que se destacavam mais, né? Viravam meio que especialistas na condução da vida política. Não eram magistrados, estrategos e tudo mais. Então, acabaram tendo funções com o tempo. A questão é, quem era cidadão em Atenas?
Em comparação com a nossa cidadania, ela era muito excludente. E isso é uma questão clássica de provas por aí. Qual é a diferença entre a democracia atual e a democracia ateniense? Duas. Primeiro, a ateniense, ela era participativa. A nossa, ela é representativa. Nós elegemos alguém. Nós votamos uma pessoa para ir lá. Atenas não. Atenas você levanta a bunda e vai. Tá? Isso aqui é da matéria da aula anterior que eu não cheguei a terminar. Vou entrar na nova ainda. Mas a cidadania era restrita apenas para homens livres, pai e mãe ateniense. Ou seja... Professor, por favor, pode repetir do início? Só da parte lá de... Eu esqueci lá, que é a da diferença da democracia. Repete a diferença? A democracia ateniense, ela é participativa. Ou seja, os cidadãos têm que ir pessoalmente, presencialmente, participar. A nossa, ela é representativa. Nós votamos e elegemos pessoas para ir. Era obrigatório deles? Obrigatório. Sim. Os cidadãos eram obrigados a ir. Criou-se até dispositivos, por exemplo, um cidadão que fosse mais pobre que quem estivesse trabalhando no campo. Ele receberia um auxílio monetário, sabe, auxílio econômico para poder ir e não ser prejudicado com isso. Mas ele tinha que ir. Ok? Essa é a principal diferença. Né? Eles iam. Nós elegemos pessoas para ir. E a outra diferença é a questão da cidadania. Porque era considerada mais restrita. Homens livres, pai e mãe ateniense. Mulheres não podiam participar. Mulheres não eram cidadãs em Atenas. Estrangeiros. Pessoas de fora de Atenas. O cara tá morando há 30 anos na cidade, já casou, já tem filho, tem uma lojinha há 30 anos. Pode participar? Não. E claro, escravo. Basicamente era exclusiva. Era assim que se chama. Exclusiva para os homens maiores de idade livres, né? Pai e mãe ateniense. Assim, é de Atenas mesmo. É gente da terra. Não, mas tem esse tipo de democracia onde tem várias restrições. Como é que é chamada? Democracia. Hã? Democracia. Democracia, ok. Mais ou menos, né? Uma democracia... Não, é democracia. De uma forma diferente da nossa, de que muitos países hoje têm, mas é democracia. É uma democracia, só que é uma democracia restritiva, mais ou menos, mais né? restritiva também, você pode chamar disso, mais restritivo. Mas ela é mais restritiva em comparação ao presente. Para a época, era ótimo, né? Ok. Tem que levar em consideração. Em comparação ao atual, que temos em muitos países hoje, ela é restritiva. Tudo bem? Ficou claro isso? Tranquilo? Tranquilo. Hein, professor, as ágoras e os simpósios, é nessa época ou é depois? Ou já tinha? Ágora era o espaço aberto de cada polis. Era o local de reunião das pessoas. E os simpósios começam nessa época também. Os momentos de debate. Uma última coisa desse tema, gente, que a gente tem que saber, é uma forma de proteção à democracia que eles fizeram. Que eram chamados de ostracismo. O que era isso? Se algum cidadão fosse considerado perigoso, tivesse acumulando poder, corrupto, coisa parecida, qualquer coisa, o que fazia? A Assembleia, a Eclésia, votaria para ver se essa pessoa seria ostracizada. Essa pessoa seria expulsa da cidade por 10 anos.
e perderia, durante esse período, os direitos políticos dela. Depois de 10 anos, poderia voltar? Seria votado para isso. Ah, fulano se comportou bem lá no fim do mundo? Se comportou, então pode voltar. Não, fulano continua uma cobra venenosa, então não volta não. Tá? Essa prática do ostracismo, ela surge como uma ferramenta da democracia ateniense, para evitar que pessoas procurassem acumular poder, usar alguma coisa que seria ruim, sabe? Maquinações, enfim, né? Um monte de coisa. Tipo assim, um político que roubava o povo seria mandado, tipo, pro fim do mundo. Seria ostracizado, provavelmente. Se passasse pela votação, será votado, não era automático não, tá? Mas ia ter uma votação. Vamos ostracizar o cara? Vamos! Todo mundo levante a mão pra matar essa pessoa, pra exilá-la. Exilado, para isso ser exilado, é tipo isso. Tá? Hoje a gente fala de... A gente usa ostracizar para quando a gente fala que alguém está sendo ignorado, por exemplo. Num lugar, num ambiente, ninguém fala com uma pessoa, finge que ele não existe. A gente fala que ele está sofrendo ostracismo. Você não se comportar já está expulso de casa por 10 anos? Tá ferrado, então. Gente, tá tranquilo? Alguma pergunta? Pra mim, Não. tá suave. Nenhuma. Não, tô tranquilo. Beleza. Nessa parte já estamos saindo do período arcaico, né? Na verdade, isso aqui acaba sendo um funcionamento da democracia em Atenas durante o período clássico. Porque a democracia, ela surge bem no finalzinho do arcaico. E continua durante... Arcaico para clássico. Mas Ele vai- Clístenes já é arcaico? É arcaico ou é clássico? Aqui já é basicamente clássico. Aqui é como funcionava a situação. Entendi. Posso pagar? Tranquilo. Acho que sim. Pronto. Valeu. Agora eu vou entrar realmente no período clássico, que tem treta. Tá muito bonitinho falar de política, tá muito paz a mão. Curto não. Vamos lá. Período clássico, Que é treta. eu gosto de treta. É sério, o período clássico fica tenso. Fica, rapaz. Período clássico, séculos 5 até 4. No final tá tudo dando ruim. Século 5 tá maravilhoso. Século 4 tá horrível. O que acontece? A gente já entra no período clássico tendo guerra. Sabe? Em 490 começa uma guerra. Mais ou menos uns 100 anos antes, a Pérsia se torna um império crescente na Ásia. Tá? Atual Irã, para quem não sabe. O Irã mudou de nome tem pouco tempo. O Irã era a Pérsia atualmente, até pouco tempo atrás. Então a Pérsia se torna um império crescente. E começa a conquistar vários territórios. Lá pela Ásia, chega a conquistar o Egito, tudo mais. E, no século anterior, o imperador Dário I, ele acaba tentando conquistar, e conquistando algumas, cidades gregas que existiam na Ásia Menor, naquela região da Turquia. Acho que eu apresentei na última aula, que na atual Turquia, essa região mais... Que horror! Essa região mais aqui era a região da Jônia e Cária. Tinham várias cidades gregas e, como está perto da Pérsia, não está muito longe, elas acabam sendo conquistadas. A Pérsia invadiu. Atenas, principalmente, manda soldados para ajudar. A Pérsia odiou a intervenção ateniense e fala, vou me vingar dessa galera. Então, em 490, a Pérsia começa uma guerra contra os gregos.
ela tenta conquistar a Grécia continental, ou seja, Atenas, Esparta e companhia, e a galera toda. Ocorre uma batalha importante, batalha de Maratona. Na praia de Maratona? Não, uma batalha de Maratona. Maratona é uma planície. É uma planície. Tá? Batalha de Maratona. Batalha, luta, em que o imperador persa Dário I perde para os atenienses e demais gregos. Ele recua. Dário acaba morrendo. O filho dele, Xerxes, assume, organiza a Pérsia e fala: vou voltar lá. Então aqui, já com Xerxes, nós temos duas batalhas que foram muito importantes para a história da Grécia. Primeiro, Batalha das Termópilas. Que é com Leônidas e os 300, né? Exatamente, Termópilas. Que foi feita por Esparta. Batalha, um desfiladeiro, em que os persas venceram os espartanos por questão de superioridade numérica, tinha mais gente, mas que a forma como eles resistiram bastante acabou incentivando outros gregos a também lutarem. E outra batalha importante foi a Batalha de Salamina. Gente, eu estou corrigindo a maqueta. Professor, só uma pergunta. Esse Dário que atacou na praia no Maratona é o mesmo que se uniu com Ciro para invadir a Babilônia ou é diferente? Não, Ciro foi antepassado de Dário. Ciro, acho que foi avô de Dário. Avô, Ah, pai. não é a mesma coisa. Ah. Mas assim, o Ciro começa invadindo a Babilônia, né? Porque realmente a Babilônia ela é dominada pela Pérsia. Porém mesmo. Mas é Dário que concretiza. Tá? Bom, a Batalha de Salamina foi contra Atenas. Nas duas, Esparta e Atenas vencem. Isso aqui foi uma batalha por terra. Essa aqui foi uma batalha marítima. Ah, perdão, Esparta perde. Essa daí que... não, eu já ia comentar que essa de cima aí perde, né? Eu fiquei maluco, desculpa. Esparta perde, mas Atenas vence. Mesmo Esparta tendo perdido, assim, a batalha foi importante para o negócio geral. Aqui não. Aqui, uma batalha marítima muito intensa. A Pérsia mandou a marinha praticamente toda e Atenas venceu. Então, essa batalha aqui, ela foi muito dura para a Pérsia. Muito dura mesmo. Daí que, no ano seguinte, ocorre uma última batalha Batalha de Plateia. E os persas são expulsos da Grécia. Eles param de tentar invadir a Grécia porque perderam demais. Tá? Salamina foi importantíssimo para a derrota da Pérsia. E aqui jogou a parte de terra por cima. Então a Pérsia pegou suas trouxinhas e voltou, ficou quieta lá com o seu império grande. Tudo bem? Essa guerra, então, de Pérsia versus gregos, ela costuma ser chamada por alguns nomes. Salamina é 480 também? 480, isso. Ela costuma ser chamada de guerras, já vi como muitos, guerras médicas ou guerras medo-persas. Por que esse nome? Porque a Pérsia de então, ela era governada pela dinastia dos Medos.
dinastia dos Medos, que veio da etnia dos Medos. Então, por isso o nome, guerras médicas, não é que era Monte Médico lutando. Era por referência à dinastia persa de então. Tá? Isso é importante porque no futuro vai ter outra dinastia persa que vai ser mais um império importante, que é a dinastia sassânida. Quando a gente fala de Pérsia, a gente costuma diferenciar. Ah, tá. Pérsia dos Medos perto dos sassânidas. Ok? O nome deles... Isso, Medos. Exatamente. A Isla perguntou por que o nome deles era Medos. Ah, por quê? Isso. É um nome que foi dado para a etnia persa, que ascendeu no século VI. Agora, eu não sei a origem etimológica da palavra. Assim, Será que eles botavam medo? Não, gente, essa palavra não é de português, não. Tá? Essa palavra foi aportuguesada. Não, você é um trocadilho bosta. Sim. Tá? Faz isso não, tá reprovado por trocadilho. Brincando. Podemos entender a guerra? Essa guerra começa em 490, vai até 709, os persas perdem. Ok? Mas o fim da guerra foi importante para os gregos, para as cidades gregas, principalmente para Atenas. Oh, meu Deus, da Marquinhos. Que maravilhoso você hoje. Porque Atenas era meio que comercial, então, tipo, a guerra atrapalha o comércio? Vou falar. Posso pagar aqui? Pode. Eu já acabei de copiar. Tranquilo. Vamos lá. O que aconteceu? Vou até botar aqui. Guerras Medo-Persas 9479. Tá. Tanto Atenas quanto Esparta se tornaram muito protagonistas nessa guerra. Ou seja, foram as principais batalhadoras dessa guerra. Um momento, gente. Querem vitamina? Muito bom. De quê? Tá bom, não. Nem sei, mas tá horrível. Mas tá gostosinho. É um controverso, né? Tá parecendo, eu falo que uma coisa é boa que não vai experimentar, odeia. Tá muito bom, tá horrível. Horrível, mas tá bom. Atenas e Esparta, então, ficam muito poderosas nessa guerra. E elas acabam destoando, tipo assim, tendo uma... como se fossem vistas como as polis mais poderosas, ou duas das mais poderosas. Olha a Isla, gente, afrontosa. Ela tá tomando café. Muito bem, né? Aí, Atenas, há poucos anos depois, ela decide fundar a Liga Helênica, que é mais conhecida como Liga de Delos. Como as cidades eram independentes entre si, a Liga de Delos, ou Liga Helênica, era uma espécie de ONU na Grécia Antiga, para se ajudarem, ter ajuda mútua, e para, em caso de precisarem, normalmente se defender contra invasões exteriores. Eles viram que foi necessário. Só que, como Atenas ficou muito poderosa, a Liga de Delos acabou sendo uma forma de Atenas estender seus bracinhos, começar a querer dominar as demais. A Liga de Delos, ela inaugura um período chamado de imperialismo ateniense. Isso aí acabou o período clássico ou ainda é? Período clássico bombando.
Porque ao mesmo período do período ateniense, do imperialismo ateniense, para Atenas internamente é a Idade de Ouro. O ápice de Atenas é aqui. Por quê? Porque ao fazer pressão sobre outros, Atenas enriquece, torna mais poderosa, ela passa a impor tratados comerciais que a beneficiem, né? Quer ganhar dinheiro, quer ficar mais rica. O Andrei mandou uma coisa aqui. Ah, tá. Oi? O Andrei mandou uma mensagem no chat. Sim, bom, muito bom. Então, Atenas enriquece e ela passa a impor que muitas cidades adotem também democracia. Assim, adota agora. Eu quero que você adote. Não tinha opção. Não era pra ser uma união? União, rapaz. União. A união com a mandando, né? União com a chibata nas costas. Quase isso. Mas para Atenas, como eu falei, para Atenas internamente foi o período áureo, o período de mais pujança, mais poderio. Internamente foi um período de grandes construções. É esse período aqui que tem o Péricles, que não é o cantor. Só falta essa. O Péricles original não era o gordinho cantor. O Péricles original era um comandante ateniense, estadista. Tá? Foi o principal líder de Atenas durante esse período. Foi a época que construiu-se uma das principais ruínas, o Partenon. Um templo de respeito, de homenagem à deusa Atena, que até hoje é a principal ruína conhecida da Grécia Antiga. Né? Joga Grécia no Google, aparece Atenas, aparece aquele morrinho da Acrópole e aparece Partenon em ruínas. Partenon é o que mesmo? Só pra me lembrar, porque eu não É lembro. um templo construído em homenagem a Atena. Professor, então dá pra falar que isso daí era de ouro ateniense, né? O quê? Dá pra afirmar que essa parte era de ouro ateniense, né? Era de ouro, sim, era de ouro ateniense, você falou isso. Dá para falar assim. Ok? Imposição sobre outras cidades, domínio econômico, domínio político, domínio militar, tudo. Eu já tô imaginando onde isso vai chegar. Claro que vai chegar em treta, né? Óbvio que ia chegar em treta, né? Domínio, A essas melhor coisas. parte. Chega... Qual é a treta? A treta foi que Esparta ficou bolada da vida. Esparta fala, não curti, não gostei. Esparta também era poderosa. Esparta era muito militar, né? O que Esparta faz? De início, ela faz parte da Liga de Delos. Não, assim, ó. Ela se junta? Ela se junta de início. O que Esparta faz? Ela quita. Ela sai da Liga de Delos, depois de um tempinho, e ela retoma uma aliança que existia anteriormente na região dela. Ela retoma, remodela e o troço volta com força. É a Liga do Peloponeso. Peloponeso é a região geográfica em que fica Esparta. Então, a Liga do Peloponeso era a região que fica, assim, a região, Esparta e os amiguinhos dela. Tá? Ela, como eu falei, já existia antes. Esparta fica bolada com Atenas. Esparta sai da Liga de Delos. Recria a Liga do Peloponeso. E essas duas se tornam rivais pela hegemonia da Grécia continental. Aí chega a Guerra do Peloponeso, né? Aí chega a Guerra do Peloponeso. Até aqui tá tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Mas assim, ela sai por quê exatamente? Tem alguma Ela explicação? sai por Eu tenho não uma pergunta. concordar com as práticas atenienses imperialistas, de querer dominar e se impor sobre outras cidades.
Então ela saiu professor, porque... Mas assim, ela não saiu porque ela era boazinha e ficava, ó, tadinhos das cidades, ó, pena, ó, lástima, ó, meu Deus. não, é porque ela queria ser Atenas. Ela queria também se impor sobre as cidades, sabe? Tipo assim, não era uma altruísta da vida. Qual é a época que Esparta saiu? Só para botar a data. Anos 50, por aí. Bem na metade do século mesmo. A data não importa muito, não. Bem na metade do século. Ah, tá. É que eu não sei como é que é a sua prova, né, professor? A gente fica todo... Oi? Eu não sei como é que é a sua prova, né? Aí, vou anotar tudo. Eu não peço data. Pra mim, pedir data é idiotice. Relaxa. Glória. É mais fácil pedir grego do que pedir data. Isso é verdade. Mais fácil de lembrar. Já era. Mais Eu queria a fácil data. pedir grego do que pedir data. É sério. Sério. Tô brincando, não. Na prova de Modaísha, por exemplo, coitado das crianças. Vocês só não sofrem comigo, gente. Vocês estão no meu laboratório de línguas. Até Suméria vai ter. Já avisa pra ele. Tranquilo. Gente, posso pagar então? Pra mim Pode. pode, pelo menos. Pode. Valeu. Essa rixa, então, entre Atenas e Liga de Delos de um lado e Esparta, Liga do Peloponeso de outro, gera uma guerra civil interna entre gregos. Guerra do Peloponeso. Tem um 4. Guerra do Peloponeso. Vou botar aqui. Atenas versus Esparta. Liga de Delos já viu o Peloponeso. Essa guerra teve alguns cessares-fogo, acho, não sei qual é. Teve algumas retomadas. Esparta foi malandra. Esparta se aliou aos persas para poder construir uma força naval. Esparta, o que acontece? Esparta era muito de terra. Ela era muito bom com exército, em terra. Atenas era muito bom em força naval. A marinha ateniense era boa. A Esparta pede ajuda à Pérsia. Assim, pô, me ajuda aí. A Pérsia ajuda. Consegue, então, construir uma boa marinha para fazer frente a Atenas. Porque, tipo, tecnicamente a Pérsia ela tava mais revoltada com Atenas do que Esparta, então. Exatamente. Porque foi Atenas que derrotou a marinha persa. Então Atenas estava para morrer com Atenas. A Pérsia estava para morrer com Atenas. Atenas ainda por cima, nessa época, tem uma pandemia, uma epidemia em Atenas, que morre muita gente de doenças. Tá? Muita gente morre em Atenas nessa época, por causa de doença. Acredito que era a mesma da peste bubônica. Uma variante da peste bubônica? Eu acho que pode ter sido uma variante, ao menos, porque a peste bubônica era uma peste que vinha e voltava. Ah, tá. Até ser controlada no século XVII ou XVIII, não lembro agora, ela vinha e voltava. No final da reforma, Esparta vence. E Esparta venceu Atenas. 404. Acabou o imperialismo ateniense. E agora, o que Esparta faz? Esparta, então, passa a querer comandar na porcaria toda. Tá? Antes não era Atenas, agora é Esparta. Esparta passa, então, a exercer hegemonia sobre as cidades gregas, sobre as polis. Mas, qual é o problema? Depois do fim dessa guerra, as cidades gregas, elas passam por um período de décadas de muita instabilidade e fraqueza. Porque a guerra foi tão intensa que deu ruim para a guerra de maioria. Então, depois dessa guerra aqui, até mais ou menos
350, 340, por aí, nós temos um período de muita instabilidade mesmo, de cidades fracas, de outras guerras menores acontecendo, sabe? A cidade de Tebas, por exemplo, vai enfrentar Esparta e vai virar mais poderosa, vai para a situação. Até que nessa época aqui, nós temos uma outra conquista externa. Peraí, qual época? Qual época? Por volta desses anos aqui, que é uma conquista longa. Ah, tá. Na metade do século V, então, com as cidades gregas, depois da Guerra do Peloponeso, mais fracas, muitas com crise interna, e com outras guerras e conflitos acontecendo. Chegou Roma, deixa eu adivinhar. E Roma, não, Roma. Esquece Roma. Não. Chegou o quê? Os persas? Cara chamado Chegou quem? Chegou quem, mano? da Macedônia. Filipe II. Macedônia Norte, né? Macedônia Norte, exatamente. Macedônia era um reino do norte. Filipe II, vendo a fraqueza das cidades gregas, ele resolve se aproveitar. E, de pouquinho em pouquinho, ir conquistando. Ele começa conquistando as mais do norte, mas, com o tempo, ele vai conseguindo realmente avançar e conquistar tudo. Só uma pergunta. Macedônia era o norte da Grécia, né? Até hoje é, né? Não, estou perguntando assim. Então ele era da Grécia, tipo, não era uma invasão exterior, assim. Aí depende. Ele tinha muito de cultura grega, mas a Macedônia não era muito considerada como uma cidade grega, sabe? É como se fosse um primo distante. Ah, tá, tipo isso. Tá? Por exemplo, não fez parte da Liga de Delos, do Peloponeso, não fez parte das invasões medo-persas. Então ficou uma questão à parte. Não quis se meter ou porque não, sei lá, não conhecia mesmo? Não quis se meter nem competir a ela. Pô, então ele tá na vantagem, né? Porque, pô, ele não teve nenhum ferimento dessas guerras. Exato. Então, quando todas elas enfraqueceram, a Macedônia cresceu. E ele pôde avançar e ir conquistando. E conseguiu Ninguém conquistar. esperava a Macedônia. Ele conseguiu conquistar praticamente todas as cidades. Mas quem mais sofreu algum preconceito por parte de atenienses espartanos? De início, sim, né? De início, sim. Até porque eram, para espartanos e atenienses, eram estrangeiros. Então, sim. Mas, mesmo assim, conquistaram. Não pediu nada. E o filho dele foi mais importante ainda. O Filipe consegue conquistar bastante cidades gregas. Muitas mesmo. Só que ele morre em batalha. Aí, depois que ele morre, em 336, o trono passa para o filhinho dele. Um moço chamado Alexandre. Alexandre III, ou Alexandre da Macedônia, ou, como eu chamo às vezes, Xandinho, tinha sido aluno de Aristóteles. Aristóteles foi até a Macedônia para ser professor particular do Xandinho. Xandinho assume o trono do pai, que morreu, coitado. Xandinho. Xandinho, então, termina de conquistar as cidades gregas. E Xandinho faz o seguinte: olha, vou me vingar dos persas. Não curti os persas terem tentado invadir, não sei o quê. Como tinha sido aluno do Aristóteles, ele se considerava muito helênico. Então, vou me vingar dos persas. O que o Xandinho faz? O Xandinho pega teu exército e conquista... Peraí. Fala. Ele conquistou toda a Grécia? Esse Xandinho é o mesmo Xandinho que eu tô pensando? Cresce depois? Ele conquistou toda a Grécia. É o Xandinho grande? Ele conquistou toda a É o Grécia, Xandinho grande. conquistou a Pérsia, conquistou o Egito, e chegou a conquistar a parte oeste da Índia. Esse Alexandre, Maluco é acho que a gente brabo. reconhece ele. É ele. Alexandre o Ele Grande, ainda não? o poderoso. É o poderoso, o Xandinho.
Xandinho. Pra mim é íntimo, gente. Eu li tudo sobre esse cara. Pra mim Eu é nunca íntimo. vi. É íntimo. Então, o Alexandre III, né, da Macedônia, o grande, Xandinho, magro, que seja, ele decide, após consolidar o domínio sobre a Grécia, avançar sobre o domínio da Pérsia. Daí ele conquista tudo. Conquista a Ásia até a Índia e Egito, que fazia parte também da Pérsia. O Egito era um território persa nessa época. Xandinho. Tem esse rolê sim, Porque ele pegava a mulher, pegava o homem, pegava tudo. Ok? Posso pegar essa baguncinha aqui de Atenas versus Esparta? Sim. Pode. Tem. Só tô anotando aqui que ele conquistou a Grécia inteira, o Egito Sim. O e Xandinho a era Pérsia. brabo. O Xandinho, quando ele vira Xandinho o Grande, ele acaba fundando o que se chama de Império Macedônico. Ele era da Macedônia. Então, todo o território por ele conquistado, que era muita coisa, foi chamado de Império Macedônico. E foi realmente um império muito, muito grande. Quando o Xandinho Professor, só morre... uma pergunta. Desculpa Fala. te interromper. Isso daí já é bem para mais de clássico, né? Como a gente chama esse período? Vou entrar nele agora. Ah, Vou falar sobre isso agora. Tá? Quando o Alexandre o Grande morre, em 323, alguns dizem que por doença, outros dizem que por envenenamento, enfim. Quando o Xandinho morre, quando ele morreu, o que aconteceu? O império era muito grande. E ele tinha vários generais que o seguiam, muita gente que era comandante do exército dele. O território ele passa a ser, então, dividido entre os seus generais. Tá? Foram 12 ao todo, mas os É principais... aquela história do Vizineu, Pitou, não sei o quê. Aqueles Isso. caras tudo lá. Isso. Os principais generais do Xandinho que acabam herdando parte do seu território foram 3. Lisímaco ficou com a região da Macedônia. Ptolomeu, obrigado. Egito. E o Seleuco, com uma parte muito grande mesmo, Síria e arredores. Esses generais, que se tornaram governantes dessas regiões, eles inauguram os chamados reinos helenísticos. E também faz parte do chamado período helenístico. A gente vai ter o 4. Professor, então são 3 principais Foram três generais outros também, mas foram principais. por esses 3. Desses 3 aqui, os mais poderosos eu diria que foram Seleuco, que o Império Seleucida foi uma coisa muito grande, e o Ptolomeu, que apesar do Egito Ptolomaico ter ficado quietinho, ele durou bastante. Ele foi bastante rico também. Tá?
O que é esse período helenístico? O período helenístico, reinos helenísticos, são uma mistura de cultura grega mais... Xandinho já morreu. Tá, Xandinho? Cultura local. Ou seja, no Egito, por exemplo, vão entrar elementos de cultura grega e vão se encontrar com elementos de cultura egípcia e surgir coisas novas. Tá? Vão surgir deuses novos, escrita nova, ideias novas vão surgir. Vai ser diferente da Síria, do Império Seleucida. Cada região vai haver uma mistura na arte, na arquitetura, na religião. Até na Índia. Na Índia também vai ter isso. Pouco, mas vai ter. Aqui tranquilo? Só deixa eu copiar, que eu tô bem no meio. Por favor, professor. Então, basicamente, a gente considera o quê? Temos o período helenístico, que vai da morte do Alexandre o Grande, do Xandim, em 323, até a conquista do Egito por Roma em 30. Batalha de Átila. Marco Antônio versus Caio Otávio. Mas, tipo, Então, o Alexandre não tinha ninguém pra herdar o 383 território. até 40. Calma. Deus falando ao mesmo tempo, calma. Fala, José. O Alexandre ele não tinha ninguém pra herdar o território dele? Não teve filho. Então, tipo, ele deixou simplesmente pros generais dele o território todo. Não, ele morreu. Assim, a morte dele foi inesperada. Tanto que até hoje se debate se morreu de doença ou envenenado. Assim, do nada o cara morreu. E aí? Vai pros generais, sabe? Marcos, tá falando? Então é só para deixar aqui no escutei. O reino helenístico é 323 até 40. Período helenístico até 31. Quanto a 31? Vamos falar 30. Tá, beleza. Mas cada reino helenístico teve a sua história. Sabe? Assim, em 31 é que o último reino helenístico foi conquistado por Roma. O último que sobrou. Entendeu? Então, tipo, um a um foram caindo esses reinos. Isso, exatamente. Um foi caindo. De início, os mais fracos foram conquistados pelos mais fortes. Deixo aqui para Seleuco, Império Seleucida. O Egito ficou mais de boa e o Egito conseguiu durar uns 300 anos. Efeito dominó, quase isso mesmo. Efeito dominó. Tudo bem? Para eu explicar um pouquinho agora de cultura helenística, eu vou te explicar um pouco de cultura grega, né? Não tem como. Tá? Posso apagar isso aqui? Pode sim, pode sim. Pode sim, por mim. Né?Eixla tirou o print, obrigado,Eixla. Maravilhosa. Vamos lá. Cultura grega, cara, a cultura grega, claro, é uma coisa bem ampla, né? Mas vou explicar um pouquinho antes de entrar em cultura helenística. Há algumas coisas que ela se sobressaiu e que nós herdamos da cultura grega. Clássicos. As artes. Principalmente escultura e teatro. Principalmente. O teatro grego uma coisa, uma coisa mesmo, uma atividade muito efervescente. Em Atenas havia competições frequentes de teatrólogos, de pessoas que escreviam peças de teatro. Tá? Arquitetura, claro. Professor, o que nós herdamos ou é que os... Foram mais proeminentes, Depois de mas damos muita coisa deles também nesses campos. O teatro, escultura, vai ser retomada depois, arquitetura. E aí, acontece também. Língua. Principalmente alfabeto.
Como eu expliquei para o Mundo Aleixo ontem, que ele pode poder explicar se não está tirado da prova dele, tá, Aleixo? Nem todas as sociedades antigas tiveram alfabeto. O alfabeto é uma coisa, uma forma de escrita que existe em meio a vários outros. Os gregos herdaram o alfabeto a partir dos fenícios. E a escrita grega, junto com a língua grega, em grande medida, se expandiu e influenciou o nosso alfabeto hoje. Tá? Tá claro essa parte? Entenderam? Sim, bem Acho que claro. tá. Entendi. Isso é herança não só para nós, mas para os povos posteriores. Eu diria muita herança para a Europa em geral e demais países colonizados pela Europa. Mas é muito mais para a Europa mesmo. Por exemplo, o alfabeto grego vai ser usado para fazer o alfabeto cirílico da Rússia. Mas outros povos não, mais para a Ásia, por exemplo. Dizem que árabe não é nem alfabeto, é outro conceito que eu não lembro agora, porque não tem vogal. Hebraico, mesma coisa. Uns chamam de alfabeto, outros chamam de não. Hindu também, acho que é o nome Ab, alguma coisa, não lembro agora. Mais para o Oriente é que não tem mesmo, tem silabários, não tem alfabeto, e ainda tem ideogramas, enfim. Então é mais realmente para a Europa, mais para cá. Tá? Alfabeto e alfabeto, exatamente. Alfabeta, por causa dos primeiros. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, kappa, iota, blá, blá, blá. Enfim. Artes, arquitetura, língua, né? Filosofia. Provavelmente, o professor Carlos vai me matar por falar isso com vocês. Mas nas últimas décadas, tem surgido muitos pesquisadores de diversos países têm defendido a ideia de que a filosofia grega, na verdade, aprendeu muito com o pensamento de outras populações, de outros povos. Babilônia, Pérsia e Egito, principalmente. Então, para muitos pesquisadores, já há um bom tempo, a filosofia grega, na verdade, é uma filosofia muito importada e aprimorada por eles. O pessoal da filosofia odeia isso. Então, se alguém perguntar, não fui eu que falei, vocês viram na internet, não quero tomar problema. Caraca. Não Já quero tomar era, problema. professor. Não quero. Porque há algumas áreas que isso está mais tranquilo, esse reconhecimento. Na matemática, por exemplo, hoje já se reconhece muito que a matemática dos gregos, Tales de Mileto, Pitágoras, etc., é muito um aprimoramento de conhecimentos mais antigos, que vinha da Babilônia, vinha do Egito, vinha da Suméria, vinha da Cádia. Na matemática está mais tranquilo. Na história também tem elementos que já se considera importações, né? Trouxe de outros. A filosofia está ali com a Grécia até o fim. Então, se perguntarem, não fui eu. Nego até a morte. Eu vou ser tranquila até. Tinha ano 2018, eu acho. Eu tinha uma professora que ela ensinava como enterrar um corpo, como matar uma pessoa. E a gente tudo tinha que falar que aprendeu na internet. Não, tipo assim, para mim a filosofia grega é bem interessante, mas a filosofia atual também é bastante. Olha, eu posso ensinar Até porque filosofia hoje mistura com ciência, né? Eu posso ensinar como fazer uma múmia grega, egípcia. Eu conheço um pouquinho de ritual de mumificação. A gente pode fazer depois. É que maneiro, cara. E se alguém morrer de Covid, já fazer uma múmia. Meu Deus. Eu sei fazer aquelas desenhos de serpente do deserto. Eu já fiz uma vez para a Feira de Ciências. Nossa, que legal. Legal. Extra, você pediu para repetir qual parte? Desculpa. É a parte que você estava falando do alfabeto em grego. Tá. Tá. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, iota, kappa, iota tal, kappa, lambda, mi, pi, psi, rho, sigma, tal, y, qui, fi, ômega. Errei ômicron. Esqueci do ômicron, perdão, desculpa.
Tem tempinho que eu não lembro a ordem toda. Para mim. Eu tenho que voltar a estudar grego. Cultura, língua, alfabeto. Botar também religião. Vou falar da religião porque não é um ponto muito que afetou a gente. Mais ou menos. Nossa, Emily. Meu Deus. Mas a religião grega acaba sendo um ponto, né, que vai ser muito importante para entender o período helenístico. Então, o que tinha na religião grega? Era politeísta. Eles tinham os theoi, deuses em grego. Mas, Professor, não sei se é verdade, mas pessoas comuns podiam até fazer oferenda, né? Elas sim, mesmas, sem ser um sim, sacerdote. sim. Sim, era incentivado isso. Mas a religião grega ela tinha uma característica muito interessante, que os deuses eles eram muito humanizados. Eles eram muito... Como eu posso dizer? Vou chamar de pouco variáveis. E eles faziam muito deuses com personificando conceitos. Os deuses gregos eram muito humanizados, assim como diversos outros povos. Eles eram um pouco variáveis, quer dizer o quê? Em comparação com outros povos, como egípcios, sumérios, babilônicos, os deuses gregos eram mais, de certa forma, mais estáveis. Entende? As representações deles, os mitos, não variam tanto em relação a como eles eram. No Egito isso é mais efervescente, você nota uma coisa mais diversificada. Tá? E os gregos faziam muito deuses a partir de personificações de conceitos. Isso é muito interessante, nós pegamos, por exemplo, um livro chamado Teogonia. A Teogonia é um livro de Hesíodo. Professor, o André fez uma pergunta. Havia sincretismo entre Deus e grego de outros... Vou falar isso agora. Hesíodo no século VII. Antes do Império Comum. Se você pegar a Teogonia para ler... Um momentinho. Se você pegar a Teogonia para ler... Mais fácil mostrar o livro, né? Ainda mais uma edição que botou os nomes adaptados para o português, você vai ver muita referência a coisas como o amanhecer, o entardecer, as horas, a beleza e tudo mais. Os gregos tinham uma tendência muito interessante a pegar conceitos como aumentar, diminuir, crescimento, fofoca, fama, personificar e tratar como um deus ou uma deusa, ou alguma característica de algum deus ou alguma deusa. Os romanos vão fazer isso mais além. Então, você vai ter um deus que vai ser muito ligado ao crescimento de frutos. Um deus de uma planta X específica. Isso é bem interessante. Em que outros povos você não tem isso tanto. Então, quando a gente pensa em atributos de deuses gregos, eles parece que eles tentam englobar todos os possíveis. Todos os possíveis. Agora, a pergunta do Andrew. Houve sincretismo com outros deuses? Sim. Sim, bastante. Logo de início, muitos deuses chegam na Grécia vindos de fora. Artemis também.
Mas aquela menina, Afrodite, ela é considerada uma deusa de origem asiática, que provavelmente é uma derivação da Inanna Suméria e Ishtar babilônica acadiana. Então, há pesquisadores que fazem toda uma relação entre elas, passando por Ísis, passando por Lilith, enfim. Mas, então, a Afrodite é um exemplo de deusa de origem asiática. Chegou na Grécia e ficou. Mas agora, entrando no período helenístico em si, a gente vê isso com mais ênfase. Todos os elementos que eu mostrei aqui, língua, filosofia, arquitetura, arte e religião, vão se misturar nos reinos helenísticos. Vou pegar exemplo do Egito que eu conheço mais. No Egito, de início, você vai ter vai ter algumas coisas específicas no Egito. Você vai ter a cidade de Alexandria, que foi fundada por Alexandre e se torna capital do Egito Ptolomaico, do Egito helenístico. Onde lá vai ter a biblioteca famosa que pegou fogo, tristíssima. Assim como o simpósio também vai ser lá. No Egito, você vai ter a classe reinante, os novos faraós, serão descendentes do Ptolomeu. Então, eles são de origem grega e vão passar a usar língua grega. A população vai continuar usando egípcio. Mas essa mistura de grego com egípcio vai fazer surgir uma nova língua e um novo alfabeto, chamado copta. Ele é o alfabeto. Isso aqui é época, professor? Oi? Isso aqui é época? Período helenístico. Ah, tá. Falando do Egito helenístico. É o alfabeto grego mais 6 símbolos hieroglíficos. Pegaram o alfabeto grego e acrescentaram 6 símbolos para fonemas específicos que o grego não tinha e o egípcio tinha. O copta, eu acho o alfabeto muito bonitinho. Acho muito fofinho ler copta. Quando parece uma coisa em copta, eu acho muito fofinho. E ele existe até hoje. Copta, ele é o idioma oficial da igreja cristã egípcia ou igreja copta. Tá? Então, até hoje ele é usado como língua litúrgica dessa igreja. Assim como o latim para a igreja católica romana. O copta é um bom exemplo disso. Muito fofo, vou dar no copta. Em termos de religião, você vai ter um fenômeno interessante, que são deuses gregos que começam a aparecer representados de forma egípcia, e você vai ter deuses novos. Um deus novo que surge é o deus Serapis. É um deus desse período, dessa época. Ele é uma mistura de elementos gregos com egípcios. E ele vai ser definido como o deus do Nilo, basicamente falando. É um deus desse período, dessa época. Outro exemplo interessante de sincretismo. Os egípcios tinham um hieróglifo que é uma criança sentada com a mão assim. Representava infância. O deus egípcio Horus, ele tinha uma forma muito ligada a essa representação, chamado Horus Harpócrate. Os gregos vão ver essa representação com a mão aqui na boca como uma representação de silêncio. Então, o Harpócrate, um deus grego, um deus egípcio ligado a Horus,
quando chega o período ptolomaico, o período helenístico do Egito, ele vai ser levado para a Grécia como um deus do silêncio. Porque é como se fosse pedindo silêncio, ficar quietinho. Então, esse é outro exemplo de sincretismo. Um deus egípcio que virou outra coisa com os gregos. Estão me entendendo? Ou tô falando uma coisa muito além? Eu absorvi um pouco, eu acho. Você tá entendendo? Professor, Oi. eu só tô, tipo, meio perdida aqui. Você tem qual página? Aqui já nenhum. Ah, tá. Abstraído de página, porque aqui eu tô explicando coisa que eu sei que é da minha área de estudo. Tipo assim, que não tá no livro, não. Tá. O livro, na verdade, isso aqui foi até o Egito, foi um reino helenístico. Ponto. Uhum. Eu reparei isso aqui. Eu estou explicando mais alguns exemplos de como funciona esse helenismo, sabe? Mistura de helenos com locais. Professor, nem abri o livro até hoje nas suas aulas, só tô no caderno escrevendo igual um doente. Gente, eu Acho que sempre... já acumulei umas 6 folhas Eu suas, só em sempre 2 aulas. Eu sempre verifico o livro de vocês para montar as aulas, sempre. Mas eu procuro sempre trazer coisa além. Uhum. Sempre. Então, isso aqui tudo não está no livro. Teogonia, Egito, Cópita, Serapis, não está no livro. Nossa. Deixa eu ver mais alguma coisa. Acho que, basicamente, isso já dá uma noção de como era a questão helenística. Né? Isso aqui, como eu falei, isso tudo é exemplo egípcio. Tá? Mas vale para os outros, né? Oi? Mas vale para os outros, né, basicamente. Vale para os outros, né, com outros elementos, claro. Lá vai ter elementos já misturados com persa, vai ter elementos misturados com Índia, com Israel. Então, isso vai variar de cada região. Tá? Mas são... Oh, meu Deus! Deixa eu parar de gravar.